Bem, mas como saber se os nossos estudantes estão passando por alguma dessas dificuldades? Em primeiro lugar, é super importante a gente reconhecer que nós não somos as pessoas que vão fazer ou fechar o diagnóstico desses estudantes. São necessários psicólogos, psiquiatras e outros profissionais da área da saúde para que esses diagnósticos sejam feitos. Mas é claro que é muito importante a observação dos professores e professoras nesse processo. E é justamente por isso que a gente precisa se manter atento e conhecer alguns sinais para a presença de transtornos de aprendizagem e transtornos emocionais. Alguns indicadores para os transtornos de aprendizagem são, por exemplo, dificuldade em aprender o alfabeto, ou rimar palavras, ou até associar letras aos seus sons, não entender aquilo que lê, confundir letras e palavras semelhantes com muita frequência, dificuldade para entender e seguir orientações, confundir símbolos matemáticos e ler os números de forma errada, não ser capaz de recontar uma história e até mesmo não conseguir iniciar uma tarefa de maneira autônoma. Já alguns sinais dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, são frequentemente parecer que não escuta quando a outra pessoa fala, não terminar os deveres com frequência, evitar ou relutar para se envolver com tarefas que exigem algum esforço mental contínuo, e estímulos externos são sempre uma distração. Além disso, estudantes que frequentemente mexem com as mãos e os pés, mesmo quando eles estão numa posição de repouso, esses são alguns indicadores da presença desse tipo de transtorno. Como é que a gente pode ajudar estudantes que passam por esse tipo de transtorno? A gente pode fornecer uma rotina consistente, a gente pode deixar claro quais são as nossas expectativas comportamentais para eles, estabelecer contato visual com frequência para entender como ele está se sentindo e se ele está precisando de ajuda. Proporcionar pausas autorizadas, isso é muito importante. Idas ao banheiro e voltas pela sala que sejam autorizadas por você e que ajudem esse estudante a se autorregular e se auto-perceber. Usar alguns combinados de contato físico para aumentar a atenção, como eu já falei. Fragmentar as entregas, por exemplo, ou dar mais tempo para que esses estudantes possam entregar trabalhos e pesquisas. E tentar pensar em pelo menos uma tarefa diária que esses estudantes possam terminar, concluir, para que se sintam bem-sucedidos. Quando esses estudantes são muito marcados pela sensação constante de fracasso, isso é muito negativo. Então, sempre pensar em alguma forma que eles possam sair da sala de aula com essa sensação de que conseguiram concluir alguma coisa. E uma coisa muito importante, nunca enxergar esses estudantes como preguiçosos, né? Eles não estão fazendo isso de propósito ou por maldade. E punições não vão ajudar. Então é super importante que a gente se lembre desses pontos. Já em relação aos transtornos emocionais, é importante reconhecer os seguintes indicadores da depressão, por exemplo. Indecisão, falta de concentração e esquecimento, aumento repentino da raiva, irritabilidade alta e variação muito grande de humor, mudança nos padrões de sono, apetite, perda de energia, falta de cuidado com a aparência ou com a higiene, reclamações físicas frequentes, baixo desempenho escolar e o afastamento dos amigos. Esses são alguns sinais de que pode ter um transtorno emocional acontecendo com esse estudante e a gente pode sempre procurar ajuda de psicólogos, orientadores e outros profissionais que estão próximos da comunidade. Além de todas essas condições, existe uma outra condição que é muito comum no nosso país e que muito provavelmente todo professor ou professora já se deparou, que é a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade familiar. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos estima que 1 a cada 4 estudantes vem de uma família em que um ou ambos os pais são adictos a drogas ou a álcool. No Brasil, um estudo mostrou que 30 milhões de brasileiros conhecem alguém que é adicto a drogas ou a álcool. E a gente pode ver que isso tem se tornado uma coisa, infelizmente, cada vez mais comum, né, nas nossas relações dentro da escola. E é justamente por isso que a gente precisa observar esses grupos como grupos vulneráveis. As crianças e jovens que pertencem a famílias
cujos um ou ambos os pais são usuários de drogas, podem desenvolver algumas características, alguns comportamentos muito típicos. De um lado, eles podem se tornar extremamente tímidos e envergonhados, mas por outro lado, eles também podem se transformar nos famosos palhaços da sala, porque eles acreditam que o humor deles vai sempre ajudar a quebrar o gelo e ajudar a quebrar com qualquer tensão. Existem vários comportamentos típicos dessas crianças e jovens e a gente precisa estar atento a essa situação. Esses casos que envolvem esse nível de vulnerabilidade, adultos que abusam de substâncias ou até mesmo adultos que abusam de crianças e jovens, é necessário que a gente conheça muito bem os mecanismos de denúncia do nosso município ou do nosso estado e que a gente possa também contar com uma rede de apoio. É fundamental também que esse tipo de caso seja tratado com muito sigilo e muito cuidado para não expor, não envergonhar essa criança ou esse jovem diante dessa situação. Esses são alguns aspectos essenciais para a gente pensar sobre as necessidades específicas de aprendizagem na sala de aula. Eu espero que esse tenha sido um processo informativo para vocês e agora a gente se encontra no nosso próximo módulo em que a gente vai falar sobre o cuidado com as pessoas. A gente se vê por lá.